Olá, pessoal! E agora nós vamos dar continuidade, na verdade, né? Falando um pouquinho sobre a didática da flauta doce. Na primeira aula, nós fizemos experimentações sonoras, até mesmo com a flauta desmontada, lembra? E a gente usou algumas notas básicas no contexto de histórias de iniciação. E hoje nós vamos dar continuidade a essa parte. O pessoal fala, mas a flauta é um instrumento mais fácil de musicalizar. Por quê? Porque além dela ser leve, ela não é um instrumento pesado, ela não tem palheta, ela não tem chaves. O recurso dela é a sua articulação, o sopro e o controle disso. E logo, em pouco tempo, você já consegue o resultado de um número de músicas bem rápido. Então, eu vou começar aqui com o rap. Olá, meu amiguinho, muito prazer. Eu sou a Flauta Doce, venha me conhecer. Primeiro desmontada, vou mostrar que o som sai da janela, vem tocar. Primeiro um som longo, sem pensar. Agora um som curto, vem acompanhar. Com qualquer nota, podemos tocar. Se você ficou atento, vai aprender. Esse instrumento tão legal, vai conhecer. Então, quando a gente fala do rap, uma iniciação, tá? Vocês podem utilizar qualquer tipo de chamada inicial para que eles fiquem atentos com as partes da flauta. Vamos supor que você quer falar sobre o nome das partes, né? Cabeça, corpo e pé. Você quer que decore. Então, essa é uma forma simples, tá? Bem sutil mesmo, da gente estar chamando a atenção deles com relação às partes da flauta ou a um posicionamento de nota específica, né? Aqui eu usei som longo e curto sem pensar em nota nenhuma, né? A gente usou com a cabeça da flauta, mas eu poderia colocar a nota si lá, por exemplo, que seriam da iniciação. E falando em notas básicas, né? Uma outra atividade também que surge, um efeito legal, é o código Morse, né? Porque através do código Morse eu posso fazer a emissão de sons curtos e longos, né? No caso aqui, eu posso escolher, por exemplo, uma nota específica para som curto e outra para som longo. Eu posso usar só uma parte da flauta, igual eu fiz. Vamos supor que eu não queira usar nota, também pode. Mas eu vou escolher o si para nota curta e o lá para nota longa, tá? Então, se eu fizer... Eu fiz o quê? 2 sons longos. Que letra seria? Letra M, tá? Se eu fizer... Eu fiz o quê? Curto, curto, longo. Então, seria a letra U. E com isso eu posso formar palavras, eu posso formar frases. Se eu não estiver usando a flauta, eu posso usar o próprio vocábulo, né? Lá, lá, ou, a, lá. Posso manter a mesma altura de nota e fazer nota longa e curta. Então, tem várias possibilidades. Posso fazer pontuação, posso fazer numerais. Então, o código Morse, ele é uma forma também de prender a questão da atenção da pessoa, né? Porque ela tem que ficar atenta a qual é a próxima letra. Posso pedir para que um aluno toque, né, nos sons combinados longo e curto, ou notas específicas combinadas. Eu usei o si lá, que geralmente são as notas iniciais que eu começo, né? Mas vocês poderiam usar apenas longo e curto com a cabeça da flauta, ou com a flauta sem colocar, né, nenhuma posição específica. Curto, 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 longo, e assim sucessivamente, né? Além da questão da atenção, a gente pode trabalhar essa questão de som longo e curto de uma forma que fica menos teórica, menos cansativa também, tá? O jogo dos pezinhos, geralmente eu faço, não com alunos muito pequenos, né? Mas eles já têm uma certa noção de dobro metade, não necessariamente falar que ele sabe o que é uma semínima e uma colcheia e uma mínima, não com nomes, mas ele já sabe sentir corporalmente a diferença de dobro metade. Então, geralmente confecciona-se pezinhos, que pode ser com papel cartão ou qualquer outro que vocês tenham, tá? E o que acontece? Você vai fazer um caminho no chão. Você pode começar, por exemplo, com apenas 2 cores, depois acrescentar uma terceira cor, né? Eles são dispostos da forma que se caminha mesmo, tá? Um na frente, um pouquinho mais atrás, no chão,
né, que seria o caminho, e o aluno é convidado a andar de acordo com a ordem dos pezinhos, tá? E isso pode ser realizado só marcando o ritmo e aumentando a sequência. Vamos supor, o aluno fez lá, você colocou 3 sequências de 2 pezinhos. E aí, vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. E aí ele fez, vamos supor que o azul corresponde a semínima, tá? Vamos falar para nós aqui em termos de figura, mas para uma criança você não precisaria colocar dessa forma, né? Não precisaria usar nome para as figuras musicais. Então, eles teriam como referência a semínima para a cor azul, a mínima para o amarelo e o rosa para colcheias, por exemplo. Como que ficaria andando aí? Tá, tá, tati, tá, tá. Ou seja, na onde é a figura da mínima, por exemplo, o aluno seguraria esses 2 tempos com o pé. E a colcheia pisaria mais rápido. Tati. Então, repetindo. Tá, tá, tati, tá, tá. Passando para flauta, né? Vamos supor que um aluno é convidado a caminhar no ritmo, aí ele acertou, né? Esses 3 que eu coloquei. O que acontece? Ele vai lá, pega mais alguns pezinhos e monta mais uma sequência. E aquilo vai aumentando. Aí o próximo tem que fazer até aquela sequência onde parou e acertou tudo, faz mais um próximo. Vamos supor que ele erra, aí tem que voltar lá no começo, começar tudo de novo. E aí você pode criar as regras também. Se você quiser acrescentar flauta, aí é só combinar. Vamos supor que eu quero colocar a nota si azul, o sol como amarelo e o rosa eu quero colocar o lá. Como que ficaria as flautas tocando junto com o aluno caminhando? Então, uma parte da sala, um grupo de alunos pode fazer a flauta, a outra pessoa pode, né, estar caminhando, e aí você pode fazer variações. O ideal é que você comece apenas com 2 ritmos. Então, por exemplo, poderia ser semínimas e mínimas, tá? E numa aula posterior você acrescentaria as notas de meio tempo, as colcheias, para não ficar tudo para um dia só. E como eu disse, a flauta também pode ser utilizada aí no contexto, tá? Depende muito do objetivo da sua atividade. Outra forma de acrescentar muito a flauta é o trecho de canções. Igual a gente fez, lembra na semana anterior, com o samba de uma nota só? A gente fez a parte mais fácil, né? Depois. E aquela parte mais difícil, mais rápida, com mais envolvimento de notas, fica para um playback, fica para um outro instrumento, fica para o professor tocar. E a mesma coisa aqui, a gente pode chamar isso de completar, né? A gente pode completar trechos ou canções. Então, geralmente, como a gente começa no Si, Lá, Sol, a gente tem uma gama de músicas, fica mais fácil de tocar aqui em Sol maior, claro, né? Pelas notas que a gente está aprendendo. Então, você vai colocar o quê? Alguns trechos. Aonde está escrito notas, vai tocar a flauta. Se for uma turma de 30 alunos, 22 alunos, metade vai cantar e metade vai responder com a flauta, e vice-versa. Depois troca. Seu Lobato tinha um sítio, e nesse sítio tinha um pato. Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado. Aqui eu dei exemplo com o Sítio do Seu Lobato, porque é uma música fácil. Vocês poderiam fazer isso com qualquer música, tá? Saco não lava o pé, uma cantiga brasileira, né? De repente os alunos tocariam só um trechinho, igual o Corcovado, por exemplo, né? Ou o Caçador de Mim. Então, aqui, a ideia é, a flauta vai entrar no contexto musical apenas com algumas notas, as notas que você precisa trabalhar, ou as notas que os alunos já estejam com ela na memória. No nosso caso aqui, né, a gente está trabalhando as notas iniciais, por isso que eu priorizei o Si, Lá, Sol. O Si, Lá, Sol, na verdade, né? Esse aqui eles gostam muito de fazer, a gente chama de picolé, é uma espécie de parlenda. Então, fala assim, ó. Pique, pique, picolé, que
Aí vamos supor, a Marina fala assim, eu quero de morango. Aí você pergunta, que nota? Aí ela fala, si. Aí você faz, morango. Morango tem o quê? 3 partes, então a gente vai repetir o si quantas vezes? 3 vezes. Morango. Então fala, pique, pique, picolé, que sabor você quer? Ah, eu quero de chocolate. Aí você pergunta, que nota? Que nota, José? A nota lá. Então vai ficar chocolate. E assim sucessivamente. O ideal é que você não siga uma ordem dos alunos, mas que você aponte aleatoriamente para que justamente eles prestem atenção. E aí vai no picolé as notas aprendidas. Se eu aprendi apenas o si, lá, sol, só pode escolher si, lá, sol. Se numa aula posterior eu aprendi sol, lá, si, dó, ré, vocês têm 5 notas para ser escolhidas, entendeu? E assim vai. Ah, eu já estou começando a usar a mão direita, eles sabem o mi e o ré grave. Então, si, lá, sol, dó, ré, mi, ré grave. E aí vai aumentando a quantidade de notas. Como que toca o picolé na flauta? Pique, pique, picolé, qual sabor você quer? Só isso, tá? Mesmo que a gente saiba outras notas depois, posteriormente, para ficar mais interessante, a gente mantém a melodia original, tá bom? É uma espécie de parlenda também sonorizada. E depois a questão da história, que nós já trabalhamos na aula anterior, só que aqui a gente vai falar um pouquinho diferente, né? A gente vai fazer com que cada personagem seja representado por uma nota diferente. Então, por exemplo, a galinha pode ser o dó, a dona Zefa pode ser o ré, tá? E o galinheiro, pelo fato de ser muitas, né, faz um pouco de barulho, a gente poderia usar essa dinâmica aqui, ó. De mexer os dedos, vários dedos de uma vez, sem pensar em nota nenhuma. Pode ser? Como se fosse uma confusão de som mesmo. Então, agora, quem puder, tá? E quiser, viu, gente? Ligar o áudio aí. Eu preciso de nota dó, que seria esse. O ré, é o que estampa atrás. E o galinheiro, eu geralmente tampo o polegar atrás, para não ficar muito... Senão não sai nada, né? Então, sem o polegar, a gente não consegue o efeito de mudança sonora. Seria só isso, tá bom? Só esses 3 personagens no primeiro momento. Oi, Augusto. Professora, mostra a nota dó de novo para mim. Dedo 2 no segundo buraquinho. Aqui? E lá atrás, tampado. Dedo 2. Indicador médio. Ré? E o ré é a mesma nota, só que vocês vão destampar o polegar atrás. Aí vira ré. Eu até brinco que o cachorrinho é o dó, com a boca aberta é o ré. Certo. Ok? Bom, quem quiser, então, participar, eu vou começar a falar da história aqui, né? É uma forma um pouquinho diferente da outra que a gente fez. Então, vamos lá. A melodia dessa música vai ser o pirulito que bate-bate, tá? É como se eu pegasse o áudio do pirulito que bate-bate, mas eu mudasse a letra. Então vai ficar: a galinha do vizinho tinha um sonho encantador, fugir do galinheiro e namorar o galo cantor. Um manto de estrelinhas a galinha então teceu, parecia uma rainha quando o galo conheceu. Então, no final, não é o nosso caso aqui, que a gente não está trabalhando as notas graves. Mas, no caso, se a gente já soubesse mais as notas graves, no final seria tocar, mesmo esquema, dividir uma turma cantaria a letra no ritmo do pirulito que bate-bate, e a outra turma tocaria. Inclusive, no caso dessa história, o ideal seria a gente usar o dó grave e o ré grave, mas nós não vamos fazer isso, porque nós estamos nas notas iniciais, nós vamos adaptar aqui. Então, era uma vez uma galinha. Vamos só lembrar aqui, deixa eu colocar na tela para vocês saberem, né? Então, toda vez que falar galinha, vai tocar o dó. Toda vez que falar dona Zefa, vai tocar o ré. Toda vez que falar galinheiro, vários sons simultâneos, ok? A galinha...
dia... Aí corta o som. Desliga o áudio, senão a gente não consegue. Quem fez o dó, desliga o áudio pra gente, senão a gente não vai conseguir continuar a história. Vai dar erro. Isso. Por favor, obrigada. Um dia... Vamos lá. Resolveu se rebelar. Com um grito estridente, fez mostrar a toda a gente que naquela função deprimente de botar ovo, ela não queria mais atuar. Foi então que o galinheiro estremeceu, pensando no que fazer. Dona Zefa logo tomou a decisão. Ah, já sei. Galinha que erica a perna, esperneia, só mesmo em caldo quente e temperado. Um destino é a panela. Numa grande confusão, a galinha, esbaforida, com medo de ser cozida, pediu a Dona Zefa perdão. Ficou quietinha e continuou a botar ovo todo dia. E bem grandão. Aí, no caso aqui no final, seria a ideia cantar a letra que eu falei para vocês, tá? Que poderia ser uma espécie de paródia, né, gente? Da música Pirulito que Bate-Bate, caso vocês quisessem terminar cantando, tá? Então, aqui tá um pedaço da história que eu falei, né? Aí, no caso, galinha, dó, né, que a gente viu aí. Eu coloquei aqui só 3 coisas, mas, por exemplo, se fosse uma história maior, né, que tivesse mais personagens, a gente poderia colocar ainda mais notas. Então, qual que é a função? Memorização de notas, atenção e prontidão. E, nesse caso aqui, ainda canto, né? E tocar a melodia Pirulito que Bate-Bate, só que com outra letra, que seria uma espécie de paródia, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês também uma outra forma de história. Vocês podem ver que está até escrita à mão aqui, tá, gente? É a história de um fantasma. Então, o objetivo aqui é usar objetos do cotidiano, da sala de aula mesmo, para transformar a história, ó. Escuta. Shhh. Esse barulhinho, tem alguém aí? Acho que é um fantasma. Então, o que acontece? No caso dessa atividade propriamente, ao invés de trabalhar personagens específicos com nota, o objetivo aqui é trabalhar a escala de dó. Observem aqui. Acho que é um fantasma escondido, eu não sei. Então, o que eu estou fazendo aqui? Trabalhando um pouco da memorização das notas da escala de dó maior. E o crec, 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 crec. Seria o barulho do fantasma andando ou fazendo barulho. Pode ser feito com lápis na carteira, pode ser feito com a boca, pode ser feito com uma percussão corporal. E depois vem a resposta. Então, nesse caso aqui, o objetivo principal não é memorizar uma nota em específico, mas é o quê? Trabalhar a escala de dó maior. Entenderam, gente? Então, tudo que nós vemos comentando desde a primeira aula faz parte da didática da flauta doce. A gente não precisa saber uma escala cromática para trabalhar uma atividade didática. A gente não precisa dominar a flauta para trabalhar uma atividade didática. Não, eu posso trabalhar com ela desmontada, eu posso trabalhar com 3 notas, 2 notas, eu posso trabalhar com uma escala. Tá vendo aqui que é uma coisa muito simples.
Então, vai de acordo com a criatividade, o objetivo, claro, a faixa etária de cada um, tá? Então, o que eu queria mostrar aqui na parte 2 da aula hoje era isso, era mostrar as possíveis, os desdobramentos, né? Nós vimos aqui o código Morse, completar uma canção conhecida, como foi o caso aí do Seu Lobato, né? Mas poderia ter sido qualquer outro, inclusive uma música de adulto, nada impediria, né? Que seja fácil. Por exemplo, Corcovado, ela é uma música com poucas notas. O aluno iria até aqui, depois entraria, né, alguém tocando, professor. Então, assim, o objetivo é mostrar isso, é que nós não precisamos ter um domínio exímio do instrumento para fazer uma aula divertida, para fazer uma aula legal, para ter uma interação maior com os alunos. A gente pode aproveitar pequenas notas, exercício de respiração, memorização, escala e outras coisas também para tornar a aula mais prazerosa, ok? Eu vou largar o PowerPoint e essa partitura do fantasma como material de apoio para vocês, se vocês quiserem olhar com bastante calma, tá bom? Vou pausar a gravação, se alguém tiver dúvidas, eu estou à disposição. E obrigada pela presença.